seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que rodeia em meio às igrejas e gera dúvida entre os irmãos. O que era o espinho na carne de Paulo? Será se de fato era um espinho, literalmente? Ou eram falsos apóstolos perseguindo? Ou eram falsos irmãos ao redor de Paulo? Ou era o próprio orgulho de Paulo? Bem, mas antes de eu iniciar este vídeo, eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ainda você que não é inscrito. Você que já é inscrito, ative as notificações para que todas as vezes que eu postar um vídeo, você seja notificado e não perder nada. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo ele se gloria por sua autoridade apostólica, porque alcançou a igreja de Corinto com o evangelho e tornou ela propriedade de Cristo. Como referência, eu quero ler com você segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7, versículo 13 e versículo 14. O texto nos diz: vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Versículo 13 e o versículo 14, a Bíblia nos diz: nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês inclusive. Versículo 14. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho. Como seria se não tivéssemos chegado até vocês? Pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Agora, em segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo se gloria pelo seu conhecimento, ele se gloria pela verdade do Evangelho que pregou às igrejas e também se gloria pelas ocasiões em que ele sofreu por Jesus Cristo. E como referência, eu quero ler com você segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 6, versículo 10, e em sua casa, com sua Bíblia aberta, você vai ler do 22 ao versículo 30. O versículo 6, a Bíblia nos diz: eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Versículo 10, a Bíblia nos diz: tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. E aí você vai ler o versículo 22 ao versículo 30 após o final deste vídeo. Agora, em 2 Coríntios, capítulo 12, diz o texto que o apóstolo Paulo vai se gloriar, vai se orgulhar por ter tido visões e revelações, por ter ido ao terceiro céu, ao paraíso e escutado palavras inexprimíveis. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5, a Bíblia nos diz: desse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. E além do versículo 5, o versículo 7 também nos diz uma coisa, Paulo escrevendo de si mesmo, o que estava dentro de si, ele escreveu para a igreja de Corinto, no versículo 7, a Bíblia nos diz: para impedir que eu me exaltasse ou me orgulhasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. A expressão espinho em grego aqui em 2 Coríntios é skalopes. E não é que Paulo realmente tinha um espinho na sua carne, mas aqui trata-se de uma metáfora que Paulo usou para dizer: eu não vou me gloriar por causa das visões e revelações, por eu ter ido ao terceiro céu. Vários homens que estudam a palavra e estudam a vida de Paulo chegaram a algumas conclusões sobre o que é esse espinho na carne. E Tertuliano chegou à conclusão de que este espinho na carne era dores de ouvido de Paulo.
Agora, Lutero, ele também estudou sobre esse espinho na carne e chegou à conclusão: esse espinho na carne era Paulo lutando contra o seu próprio orgulho. Embora Tertuliano e Lutero tiraram essas conclusões, outros homens no decorrer da história chegaram a algumas outras conclusões, como por exemplo, isso pode ser tentação na carne de Paulo porque ele não é casado, isso pode ser falsos apóstolos que estão perseguindo a doutrina do Senhor e o evangelho que Paulo prega. Alguns disseram, esse espinho na carne é Alexandre Latueiro ou Ferreiro, lá de 2ª carta a Timóteo, capítulo 4. Mas além destes, outros também chegaram à conclusão: este espinho na carne era Paulo com problemas de vista. E estes que afirmaram que eram problemas de vista do apóstolo Paulo, usam textos como os Gálatas capítulo 4, versículo 14 e versículo 15, como também Gálatas capítulo 6 e versículo 11. Mas, além disso tudo, dessas conclusões de Tertuliano, Lutero e outras pessoas, de fato, o que era o espinho na carne de Paulo? Lemos que após a conversão de Paulo, ele vai passar 3 anos no deserto, aprendendo mais a mais com o Senhor Jesus, tendo experiências com Deus de que ele não teve enquanto ele era um zeloso seguidor da lei. Então Paulo, a partir do momento que ele passa a pregar o Evangelho, ele começa a enfrentar lutas diárias, sofrer pelo Evangelho. Então, esse espinho na carne pode ser lutas que o apóstolo Paulo enfrentou pelo Evangelho. Uma referência para você é 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 16 ao 33. E isso pode ser de fato verdade, até porque nós lemos em Filipenses, capítulo 1, versículo 7, que Paulo se gloriava, se alegrava nas perseguições por causa do Evangelho. A segunda conclusão que tiramos é que esse espinho na carne ele foi enviado por Deus para Paulo não se gloriar. E uma referência é 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Esse espinho estava lembrando para Paulo todos os dias: seja humilde na presença de Deus. E o apóstolo Paulo escreve que por 3 vezes ele orava ao Senhor para que tirasse esse espinho na carne. Mas o que Jesus falou? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. A graça de Deus, ela é revelada em Jesus. Então, o que podemos compreender era que quando Paulo orava, tira o espinho na carne, o Senhor falava: eu sou o suficiente para você. Quando Paulo orava novamente, tira esse espinho na carne, o Senhor Deus dizia para ele: eu sou o suficiente para você. Há de ser que você pode estar enfrentando algum espinho na carne e você tem orado, o Senhor arranca esse espinho, mas parece que mais e mais as coisas vão se apertando. Não é o Senhor com justiça sobre você, não é o Senhor com ira sobre você, pelo contrário, é um espinho na carne que todos os dias está te moldando, te fazendo melhor, para que o seu orgulho não seja maior, para que a sua humildade diante de Deus seja reconhecida, para que o seu tratar com as pessoas seja uma realidade e não apenas algo formado na sua mente, para que você cresça mais em conhecimento e esqueça um pouco este mundo que nos rodeia com propostas malignas. Então, quando você orar e esse espinho na carne não sair, não se entristeça, não larga o Senhor. Pelo contrário, lembre, a graça é Jesus sendo revelado plenamente. Então o Senhor Deus vai fazer você entender: eu sou suficiente para você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar, para que mais pessoas sejam abençoadas com essa palavra. Compartilhe nos grupos de WhatsApp da sua igreja, compartilhe com a sua família, para que mais e mais pessoas venham receber da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.